Inclusão e edição de modelos. O que são modelos? Modelos são documentos pré-formatados, contendo informações que serão complementadas com dados de cadastro, para que seja emitido um TCE, um termo aditivo, um termo de rescisão. Pode ser também um contrato de parceria com empresa ou com instituição de ensino. Pode ser um estilo de envio de e-mail de notificação para um candidato. Pode ser estrutura de divulgação de uma vaga. Enfim, são diversas as aplicações de modelo dentro do sistema. E onde nós configuramos e incluímos esses modelos? Nós vamos vir em menu, contratos, modelos. Na página de modelos, nós encontramos a maior parte dos modelos disponíveis no sistema. Eles estão separados por página. O que seria a página? Página é a aplicação deste modelo. Então, por exemplo, página contrato de estágio. Aqui estão reunidos, ou estarão reunidos, todos os modelos de contratos de estágio, de TCE ou contratos de menor aprendiz que o sistema vai utilizar. Página vagas. Aqui nós vamos colocar todos os tipos, as formas de apresentação, de divulgação de vagas para os estudantes, para os candidatos. Aditivos de estágio. Aqui estarão os modelos disponíveis para emissão de termos aditivos. Então, sempre que for necessário realizar um ajuste na estrutura de um determinado documento, nós vamos acessar esta página, modelos, localizar o documento de acordo com a sua aplicação e proceder à sua edição. Antes de incluir um modelo, é importante realizar uma pesquisa para verificar se já existe algum documento com aquela finalidade e se nós não podemos aproveitá-lo ou simplesmente fazer uma edição para atender a nossa necessidade. Então, no caso, eu estou pesquisando um contrato de estágio e tenho esta referência. Todos os retornos aqui não atendem a minha pesquisa, não são os resultados que eu procuro, então eu vou incluir um modelo para atender a minha necessidade. Chegamos à tela de inclusão do modelo. Nessa tela nós vamos dar um nome ao modelo. Esse nome ele deve dizer respeito ao modelo que está sendo utilizado e é a forma pela qual esse documento vai ser identificado dentro do sistema. Aonde ele será identificado, nós vamos indicar aqui, no campo página. Aqui nós estamos dizendo ao sistema qual o uso que nós vamos dar a esse documento. Se vai ser uma divulgação de vagas, se vai ser uma declaração de horas, se será um termo aditivo, um contrato de estágio, um recibo, enfim. Então, de acordo com o uso que nós atribuirmos a esse modelo, identificado aqui em página, esse documento vai aparecer em locais diferentes no sistema de acordo com o processo que nós estamos realizando. No caso, a ideia é realizar a inclusão de um contrato de estágio. Então, nós vamos selecionar contrato de estágio menor aprendiz. A partir do momento que eu identifico qual o uso que eu vou dar, são carregados aqui na lateral direita diversas tags que são utilizadas neste tipo de documento aqui. E o que seria uma tag? A tag é o endereço de um campo do sistema. Então, por exemplo, usando esse exemplo aqui, ó, candidato bairro. Essa tag, quando nós inserirmos ela no documento, diz ao sistema que o sistema deve procurar a informação que está contida no campo bairro do endereço do candidato e trazer essa informação, o conteúdo do campo, aqui para o documento. E assim funciona para todos os campos que vão ser preenchidos de forma automática pelo sistema. Nós vamos usar as tags, nós vamos apontar esse endereço da informação e o sistema vai fazer o preenchimento de forma automática. Então, utilizando aqui como exemplo, para editar o documento em si, nós vamos utilizar esse espaço aqui, que é um editor de texto relativamente comum,
com várias funções aí padrão de editores de texto, como o Word, como o documentos do Google e outros. No entanto, ele tem algumas limitações, como, por exemplo, você pode ver que ele não tem tabulação, ele não tem... Eu não consigo mexer na margem dele, na margem horizontal dele, na margem vertical, mas a gente tem um bom número de recursos aqui. Uma alternativa para centralizar informações, para usar uma estrutura diferente de colunas, por exemplo, uma alternativa é você usar tabelas. As tabelas funcionam muito bem aqui nesse documento. Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma informação na forma de bloco centralizado, com uma minuta de contrato, eu vou inserir uma tabela. Eu quero uma linha, por enquanto, 3 colunas. Eu não quero que essa tabela seja exibida, não quero que ela seja impressa. Largura 900. Essa largura de 900, ela é aproximadamente uma largura de uma página A4 respeitada a margem. Então, cerca de 1,5 centímetro a 2 para cada lado, margem esquerda e margem direita, é o que nós vamos ter com esse espaçamento de 900. E a altura de uma linha pode ser 30, uma linha padrão. Pronto, nós temos aqui, então, nossa tabela inserida. Ela fica pontilhada dessa forma quando nós não vamos ter a impressão dessa tabela. Então, aqui, nesta parte central, nós vamos colocar o texto que a gente quer. Sempre copiando e colando, como Ctrl+C e Ctrl+V. Então, aqui nós criamos aquele efeito que nós usamos no Word, por exemplo, com tabulação. Centralizar essa primeira informação aqui. Vou dar um título para o documento. Nós podemos utilizar tabelas no documento inteiro para ter uma estrutura já definida e ter uma visão de margem aqui, ou nós podemos simplesmente colocar o texto de forma livre, mas isso vai requerer que a gente fique checando novamente se ficou do jeito que a gente gostaria, se não ficou, enfim, utilizando a visualização do documento. Então, nós vamos prosseguir aqui, incluindo as informações do nosso contrato de estágio. Eu vou formatar tudo, eu estou trazendo essas informações de outro documento. Uma boa opção também é você usar um editor de texto comum para redigir o seu conteúdo do seu documento de forma mais fácil, mais simples, e depois, através de Ctrl+C e Ctrl+V, ir trazendo esse documento, partes dele aqui e montando o seu modelo. Então, nós já preenchemos uma estrutura inicial. Vamos visualizar como ela ficou. Então, visualizar. Ela parece estranha, porque ele abre uma visualização sem configuração, mas quando eu peço para imprimir, ele vai dar um resumo, um preview de visualização na estrutura final, como ele vai ser impresso em PDF. Então, veja que as minhas margens são observadas e o documento está numa estrutura que atende à minha necessidade. Com estes campos aqui centralizados e esse bloco de texto aqui de forma centralizada, como se fosse uma tabulação feita no Word, mas ela é feita numa tabela. E agora, basta você seguir o preenchimento desse documento. Pode dar espaçamento, pode mudar a forma de espaçamento, pode mudar o estilo, títulos, parágrafos. Se quer dar destaque para uma frase, uma palavra, um bloco, enfim. Você pode, como eu falei, usar mais tabelas. O importante é que a estrutura seja salva do jeito que você quer o resultado final. E, na medida que a gente começa a usar esse modelo, o próprio sistema vai se encarregar de substituir
cada endereço desses pelo respectivo conteúdo que está no cadastro, neste caso no cadastro de cliente, no cadastro de empresa, neste caso aqui de cima, cadastro de instituição de ensino. Então vai substituir este campo pelo nome da instituição de ensino, pelo CNPJ dela, e assim a gente vai ter o documento formatado e preenchido. Como incluir imagens de logomarcas ou imagens diversas em nosso documento? Bem, para isso nós precisamos trazer para cá o link dessa imagem, a URL onde essa imagem está hospedada em um servidor. E nós vamos apontar para o documento da seguinte forma. Eu vou incluir uma imagem aqui como se fosse um cabeçalho. Então eu vou incluir uma tabela, uma linha, uma coluna só, sem margem, não quero que seja exibido a margem, tamanho 900, e eu vou usar essa imagem mais ou menos em 70 de tamanho. Então o sistema incluiu essa linha de tabela que eu criei, e aqui dentro dessa tabela eu vou incluir a imagem. Então para isso eu vou informar a URL, onde está salva essa imagem, que local que deve ser buscada a informação. A imagem está aqui. Que tamanho que eu vou usar? Lembra que eu falei que eu ia usar uma altura em torno de 70? Eu vou colocar aqui 70 de altura. Ele calcula a largura de forma automática. E basta eu inserir. A imagem está aqui. Posso usar ela nesta posição. Posso usar centralizado ou à direita. E na hora de aplicar na impressão, ela vai ficar da seguinte forma. Está aqui, alinhado com a minha margem direita, eu tenho a logomarca agora nesse TCE. Controle de paginação. Eu posso controlar a paginação do meu modelo, principalmente em contratos de estágio, utilizando uma quebra de página. Então vamos imaginar que eu quero apenas este conteúdo na página 1. Eu venho aqui, posiciono onde quero incluir a quebra e incluo aqui, ó, quebra de página. Então fica essa marcação identifica que eu estou quebrando a página. Todo conteúdo que eu acrescentar a partir deste momento no meu documento, ele vai ser considerado pelo sistema como uma próxima página. E assim eu posso fazer um controle de paginação dos meus documentos. Vamos ver o resultado? Então nós temos a primeira página aqui, e a partir daqui nós temos a página 2, e assim sucessivamente eu posso ir incluindo quebras de página para ir controlando e separando a paginação do meu modelo. Configurado todo o documento, nós vamos salvar. E a partir de agora, esse documento ele está disponível para ser utilizado como um contrato de estágio, e sempre que a gente for emitir um contrato de estágio, ele vai estar lá na relação de documentos disponíveis para serem utilizados.